Quem aqui não sabe ou nunca ouviu falar o que é a jornada do herói? Levanta a mão, por favor. Nenhum. Então, assim, Qual que foi a pergunta? Desculpa. quem não sabe ou nunca ouviu falar o que é a jornada do herói? Tá vendo? Todos vocês ouviram falar. É muito difundido esse conceito, né? Mas quando se fala na jornada do herói, muito raramente eu vejo as pessoas discutindo quem é que é o herói da jornada. Porque tem muitos filmes que, se eu não for atenciosa, eu posso analisar a jornada do herói errado. O herói, ele é o protagonista da história. E toda história, toda estrutura de história, ela sempre vai ter como ponto base um protagonista. Eu não analiso a estrutura geral de um filme pensando que eu estou analisando a Terra-média. Eu estou analisando o Frodo, eu estou analisando o Bilbo, eu estou analisando o. Como é o nome do bruxo? Harry Potter. Eu estou analisando o Harry Potter, não estou analisando Hogwarts, entendeu? Então essa tem uma questão ali da estrutura. A estrutura ela diz respeito a um personagem e não a um universo. Beleza? O universo ele anda por conta própria e ele contém vários heróis e esses heróis contêm várias jornadas. Então, a jornada do herói, ela normalmente vai se referir a um protagonista e normalmente, dependendo de com quem você está falando, existe a possibilidade da gente pensar apenas um protagonista, múltiplos protagonistas, a gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Então vamos lá, o que é a questão aqui da jornada do herói, antes da gente falar dela? É o herói em questão. Vocês estão vendo minha tela, né? Desculpa, não perguntei. Estão vendo? Esse aqui é o Nido, tá? Isso aqui é onde está todas as nossas bases das nossas aulas. E é isso. Tipo, essa palhaçadinha aqui, esses post-it amarelinhos, a gente vai passando em cada um deles e vai conversando. Então vamos lá. Quem que é o herói em questão dessa jornada? A gente está falando do protagonista. E para definir um protagonista, eu gosto dessa definição que é muito legal e quem fez foi o Marcelo Gomes. Vocês devem conhecer o Marcelo Gomes, diretor e roteirista brasileiro, com uma filmografia muito maneira e que é, por sinal, cearense. O Marcelo Gomes, ele fala que eu defino um protagonista a partir de três perspectivas. A narrativa é contada pelo ponto de vista dele. Então vamos lá. O que é o ponto de vista? É quem está guiando as ações ali, quem é o que está no centro do que está acontecendo. O ponto de vista dentro do filme é o personagem está num lugar e aí eu tô aqui com ele. E aí ele sai desse lugar e eu não continuo sem ele, eu vou com ele para onde ele foi. Esse é o ponto de vista, né? O ponto de vista, a gente está sempre acompanhando a câmera, né? Tá sempre acompanhando aquela pessoa. Então a gente está no ponto de vista dela, né? E aí também não entendo como a câmera é o olho dessa pessoa, não necessariamente, tá? A câmera pode acompanhar uma pessoa nunca estando dentro do corpo dela, só estando ali junto com ela dentro daquela cena. E todo filme tem um ponto de vista. Todos os filmes têm um ponto de vista. Não tem nenhum que não tenha. O ponto de vista pode ser fragmentado, pode ser eu sou uma casa. O ponto de vista pode ser eu sou todos os personagens e eu vou pular por cada um deles. Mas sempre tem um ponto de vista, esse ponto de vista é desenhado. Então, o primeiro parâmetro que o Marcelo Gomes define para dizer o que é um protagonista é a narrativa é contada pelo ponto de vista dele. Ou seja, os principais acontecimentos da narrativa acontecem na perspectiva daquele personagem. Isso é um grande ponto para ele ser o protagonista. Segundo ponto, ele é agente ou reagente da ação dramática. Vocês sabem o que é ação dramática? Alguém pode me explicar? Não. Ninguém? Drama é o movimento da cena, o que acontece, quem se opõe a ele, as forças. É toda a ação que acontece, assim que eu vejo o drama. Eu A entendo ação como isso. dramática. Ó, tem um chat aqui, deixa eu ver. Travou aqui com a pergunta? O que é a ação dramática? A ação dramática é toda qualquer ação que acontece dentro da cena que move a trama, certo? Então, ações dramáticas, quando eu me referir daqui para frente sobre uma ação dramática, a gente vai ter que se referir isso muitas vezes quando a gente está falando de estrutura, a gente está se referindo às ações que são importantes
para avançar a trama, beleza? Então, se a gente está falando de um filme onde eu estou com sede, beber água é uma ação dramática. Porque meu objetivo é, quer dizer, a minha questão é, eu estou com sede. Meu objetivo é beber água. Eu cheguei, peguei um copo e bebi, conclui meu drama. Estou falando de uma ação dramática. Agora, se o filme é sobre eu tenho uma dívida de R$ 1 milhão, as quais eu preciso pagar até 29 de fevereiro. Por favor, alguém me empresta esse dinheiro. Eu ir na geladeira, pegar um copo d'água e beber é uma ação dramática? Não, Não. não é. Perfeito, é isso. Essa é a questão da ação dramática, certo? Muitas vezes vão ter muitas ações que não são dramáticas dentro da cena, e tá tudo certo. Algumas ações vão ser temáticas, algumas ações vão ser da construção do personagem, algumas ações vão ser humor, que eu preciso ali dar uma aliviada na cena, eu vou construir aqui uma piadinha que não tem nada a ver com o drama, mas vou dar aqui um tonal engraçado para essa cena. Possível, tá? Uma ação que não é dramática, ela não é uma ação pejorativa. Não é só tipo assim, o filme só tem que ter ação dramática. Não. Mas as ações dramáticas são as importantes para que a trama avance. Então, os momentos chaves, eles sempre vão ser perpetuados de uma série de ações dramáticas. Beleza? Então, segundo parâmetro para definir um protagonista, ele é agente ou reagente da ação dramática. Tá bom? Terceiro parâmetro para essa definição, ele passa pela transformação. A transformação entende-se, o personagem começa de um jeito e ele termina de outro. O personagem aprende alguma coisa, ele se torna diferente. Algo muda dentro dele ou algo muda fora dele que ele não é mais o mesmo que ele era quando aquela história começou. Beleza? Então, esses três são os parâmetros para definir o que é um protagonista. Beleza? Todos os protagonistas vão dar cheque nos três parâmetros? Não. Vão ter protagonistas que vão dar cheque em 2 parâmetros. Agora, se eu estou pegando aqui o meu protagonista para analisar e ele só está dando cheque em um parâmetro, tem alguma coisa meio errada aí. É muito capaz que ele não seja o protagonista. Vamos para o exemplo prático? Vocês já viram aquele filme Curtindo a Vida Doidado? Uhum. Já, né? Faz tempo, mas eu vi. Há Quem é o muito pro- tempo, né? Quem é o protagonista do Curtindo a Vida Doidado? Ferris Bueller. Ferris Bueller. É o Ferris. Beleza. Vamos lá. Quais são as 3 perguntas que a gente tem que fazer pro Ferris Bueller? Se a narrativa é contada no ponto de vista dele, É? Sim, né? sim. É, A gente acompanha ele o tempo inteiro. Sim. Beleza. Segunda pergunta. Se ele é agente ou reagente da ação dramática, ele que inicia tudo, né? É, pelo que eu lembro, Beleza. E terceiro. Ele Sim. muda. Ele não é transformado. Acho que ele não muda, não. Ele sei não é lá. transformado o que ele faz impacta o amigo dele. Não impacta ele, impacta Pois o é. amigo dele. Pois é. Agora ele tem um amigo, né, que passa por uma transformação de fato, né? E aí a gente pega esse amigo, eu esqueci o nome dele. Como é o nome dele? É Ben Cameron. Cameron. Aí tem o Cameron, né? Vamos analisar o Cameron, então, já que a Luiz trouxe aí a questão. Cameron. 3 perguntas dramáticas aí, vamos lá. As 3 perguntas do protagonista para ele. Ponto de vista. Não lembro mais. Não, O não Cameron, O ponto de vista não é necessariamente dele, não. mas ele tem muitos pontos de vista, né? Tipo, tem muitos momentos que o Ferris Bueller sai e que o Cameron fica em cena, sozinho. Por exemplo, quando ele confronta o pai dele. Por exemplo, quando o Cameron tá tentando convencer o Ferris a não faltar aula. Por exemplo, quando o Cameron tá resolvendo um BO que o Ferris arrumou para ele ali no meio do filme. O Cameron tem muito ponto de vista, né? E ele é agente ou reagente da ação dramática? Sim. Sim, ele reage a tudo que o Ferris Bueller faz. O Ferris Bueller só bota ele em merda, né? Uma atrás da outra. E por último, e mais importante, ele é o personagem que tem a verdadeira transformação do filme, né? Porque ele começa como um mala, um Zé Ninguém, e ele termina aprendendo a confrontar o pai dele, né? Então, assim, se eu pegar o Ferris Bueller Day Off e analisar a estrutura do filme pela ótica do Ferris Bueller, o filme, a estrutura até vai funcionar, ela até vai andar,
Mas quando eu chegar ali no terceiro ato, vai perder o sentido. Porque o Ferris Bueller não tem um desafio no final do filme. Ele não tem um grande confronto e ele não tem uma transformação. Já o Cameron, ele passa por tudo isso em todas as partes. Então, ele sim é o herói dessa narrativa. No final, quem está se transformando é o Cameron. E apesar da gente ficar muito tempo no Ferris Bueller, e o Ferris Bueller tem um nome no filme, porque em inglês é Ferris Bueller Day Off, né? O verdadeiro protagonista dessa história, quem realmente está passando pela transformação, é o amigo dele, que está ali em segundo plano, que a gente não é a nossa primeira opção de pensar que é o protagonista. Mas nesse ciclo heróico, para eu conseguir analisar bem essa narrativa, eu preciso identificar que o protagonista é ele. Percebem? E é por isso que é muito importante a gente entender quem é o herói da narrativa. Porque se eu analisar pela ótica do herói errado, se eu pedisse para vocês, para trazer para a próxima aula, uma análise do Ferris Bueller Day Off, vocês provavelmente ninguém ia terminar o terceiro ato. Porque todo mundo ia travar e não ia conseguir entender o que é que está acontecendo naquele terceiro ato e cadê a transformação. Aí todo mundo ia me xingar e dizer que o que eu ensinei de estrutura não funciona, porque não se aplicar ao filme. Mas é isso. A gente precisa sempre ser atento e estar olhando para quem está ali dentro daquela matéria fílmica, quem está se transformando, quem está reagindo e quem a gente está acompanhando dentro das ações. Isso é a ótica tripla do olhar de quem é o protagonista. Beleza?